Todos podem se assentar, por gentileza? Né? Vamos aproveitar os minutos que restam. Né? Vamos falar hoje sobre a importância da oração. Abram o livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Vamos ver o que diz a Escritura. Eu gostaria só de fazer uma solicitação. A criança que tem a mãe, se alguém vê a mãe dessa criança aí, por favor, avise para ela se colocar no seu lugar. Obrigado. Vai começar a leitura. Versículo 8. Resolveu Daniel, firmemente, não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Antes de falar de Daniel, vamos falar sobre a importância da oração, né? Diz assim: a oração não é compreendida como devia ser. Nossa oração não deve ter o objetivo de informar a Deus de qualquer coisa que Ele não saiba. O Senhor conhece os segredos de cada pessoa. Nossas súplicas não necessitam ser longas em voz alta. Né? Se você quiser fazer oração longa, faz em casa. Né? Porque aqui na igreja nós viemos aqui para o culto. E além da adoração a Deus, viemos fazer oração curta. Né? Deus lê os pensamentos ocultos, podemos orar em segredo. O próprio Cristo falou no Sermão da Montanha, desculpa, falei errado. Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 6, só não lembro o versículo, diz que quando você orar, você vai para o seu quarto e fecha a sua porta e ore ao seu pai que está em segredo. E o seu pai que o vê em segredo vai te recompensar publicamente. Obrigado. Né? Então quer dizer, ele que vê secretamente ouvirá recompensando-nos publicamente. A oração não tem como objetivo de operar qualquer mudança em Deus. Eu pergunto, Deus pode mudar se nós fizermos alguma coisa, oração? Vou repetir, a oração não tem objetivo de operar mudança em Deus. Então, nós não precisamos de falar assim, Deus mude de vida, não sei o que, não precisa. Basta só orar, pronto. Ela nos põe em contato ou em harmonia com Ele. Não ocupa o lugar do dever. A oração não paga as nossas dívidas com o Senhor. Os servos de Cristo devem recorrer a Deus. Olha só, vamos voltar à história de Daniel. Devem recorrer a Deus como fez Daniel nas cortes de Babilônia. O que Daniel fazia? Orava quantas vezes? Daniel reconhecia o valor da oração. Seu propósito, seu objetivo. E as orações que ele e os seus 3 companheiros, isto é, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram companheiros de Daniel, ofereciam a Deus, após serem escolhidos pela corte babilônica, foram atendidas. Havia outra classe de cativos na Babilônia. O Senhor permitiu que estes fossem arrancados de seus lares e carregassem para uma terra de idólatras, pois eles mesmos caíam em constante idolatria, né? Naquela época, antes, vocês sabem muito bem da história, no tempo do profeta Jeremias, aqueles que leem esse livro do profeta Jeremias, que são 52 capítulos, sabem do que eu estou falando, né? Porque Jerusalém caiu, por quê? Além de cair na idolatria,
ela matava os seus profetas, não só Jeremias, né, como também outros também. O Senhor permitiu que desfrutassem de tudo o que desejavam nas práticas idólatras e de Babilônia. Segundo a sabedoria do mundo, considerava a questão. Daniel e os seus 3 companheiros tiveram a seu favor todas as vantagens. Mas aqui devia apresentar-se sua primeira prova, né? Vocês viram que no versículo 8 do capítulo 1, Daniel foi tentado a comer o que o rei oferecia e também bebeu vinho. Só que ele disse: não, eu sou jovem, eu sou puro diante de Deus, eu fui separado para um fim santo, né? Esse separado para um fim santo não é você fazer coisas 100% certinha não, viu? Seus princípios colidiam com os regulamentos e disposições do rei, né? Como Daniel seguia os princípios de Deus, isso entrava em choque com o rei Nabucodonosor. Daniel e os seus 3 companheiros não assumiram a postura de que, porque sua comida e sua bebida foram indicadas pelo rei, tinham obrigação de partilhar dela. Só que eles não foram obrigados, né? Aliás, eles oraram a respeito do assunto e estudaram as Escrituras. Obtiveram uma educação de tal caráter que sentiram, mesmo em seu cativeiro, que dependiam de Deus. Daniel e seus companheiros tinham a aparência que todo o jovem pode ter, ou deve ter. Eles eram corteses, prestem atenção nas características. Eles eram corteses, bondosos, respeitosos, possuindo a graça da mansidão e de modéstia. Qual é o jovem que não tem essas características, né? Quando nos achamos, para finalizar, circundados de influência, capazes de nos desviar de Deus, nossas petições de auxílio devem ser incansáveis. Nós temos que insistir muito, até que Deus nos ouça, né? A menos que assim seja, não seremos jamais bem-sucedidos em vencer o orgulho, o poder da tentação, quanto às nossas condescendências, que nos separam do Salvador. Então, se você orar pedindo a força do alto, você vai ser capaz de vencer o orgulho, o poder da tentação, né? O que o mundo hoje oferece, para terminar, o que o mundo hoje oferece, você vê. Por um lado é cor de rosa, né? Mas do outro lado o que é que acontece? Tudo negro, né? Esse cor de rosa que você vê por aí é a moda, o que mais? Tudo. Agora, o jovem que é cristão, ou quer seja rapaz, quer seja moço, não pode ter essas coisas mudando no coração, né? Eles devem fazer como Daniel, né? O que eles fizeram? O que Daniel e seus 3 amigos fizeram? Eles oraram pedindo força, né? Então que Deus nos abençoe, que nos dê sua graça e que nós possamos ser capazes de vencer o inimigo. Esse é meu desejo e a minha oração para mim e todos vocês. Amém.